Olá, hoje nós vamos falar sobre os sistemas lineares. Introdução ao estudo de sistemas lineares. Para resolver diversos problemas que envolvem duas ou mais variáveis, costuma-se descrever o problema através de diversas equações matemáticas, que representam as relações entre as variáveis envolvidas no problema. Escrever um problema em forma de equações chama-se modelar o problema, ou escrever o modelo matemático que representa o problema. Existem diversos tipos de equações que podem ser utilizadas de acordo com cada problema e podemos utilizar quantas incógnitas ou variáveis, letras ou símbolos, forem necessárias. Nesse momento, nossa atenção estará voltada especialmente para as equações lineares. Equações lineares. Chamamos de equação linear nas incógnitas x1, x2, x3, xn toda equação do tipo A11x1, A12x2, A13x3 até A1nxn igual a B. Observem já, isso aqui nós vamos utilizar depois, tá? O fato de que aqui aparece, ó, o endereçamento de elementos de matrizes, tá? Porque isso vai estar relacionado depois com representação matricial, bem? Esses números aqui são números reais, tá? Chamados de coeficientes. Este aqui é o chamado termo independente. Então, os números A11, A12, A13 até A1n, todos são números reais chamados de coeficientes da equação. O número B também é um número real e é chamado de termo independente da equação. As incógnitas x1, x2, x3 até xn representam as variáveis do problema. Os valores das variáveis que satisfazem a equação constituem sua solução e são denominados raízes da equação. Observe que para que a equação seja considerada linear, todos os expoentes das incógnitas são iguais a 1. Isso quer dizer que se na equação aparecerem termos como x ao quadrado, x ao cubo, 1 sobre x, raiz quadrada de x, x vezes y, x sobre y, entre outros, a equação não poderá ser chamada de linear. Saber distinguir se um determinado problema é modelado por equações lineares ou não é o que determinará os procedimentos de solução a serem adotados. Quando trabalhamos com muitas equações simultaneamente, identificar o tipo dessas equações faz muita diferença. Exemplo 1. As equações a seguir são lineares. Primeira equação, 3x1, 4x2, menos 5x3, menos x4 igual a 5. Observe que é uma equação com com 4 incógnitas, né, 4 variáveis, x1, x2, x3 e x4. Nenhuma delas tem expoente diferente de 1, nenhuma delas está dividida por outra incógnita, né, então é uma equação linear. 2x mais 5y menos 2z igual a 10 também é uma equação linear, neste caso de 3 variáveis. X mais 3y igual a 0, uma equação linear em 2 variáveis. 5a mais 8b menos 10c mais 34d menos 56e mais raiz de 24f menos 225 sobre terços de g igual a 0 é uma equação linear. Aqui vocês poderiam questionar a questão da raiz quadrada e da fração, mas vejam que quem está com a raiz quadrada e a fração são números constantes, tá? Elas não estão sobre as variáveis, sobre as letrinhas, sobre as incógnitas. As equações a seguir não são lineares, né? X ao quadrado mais 3x menos 4 igual a 0. Aqui o problema é o x ao quadrado, bem? X ao quadrado mais y ao cubo mais 3x mais y é igual a 12. Aqui o nosso problema é o x ao quadrado e o y ao cubo.
x vezes y mais 3x mais z igual a 12. O problema é o xy aqui, multiplicação das equações. 5x1 mais 3x2 menos raiz quadrada de x ao x3. Aqui a raiz está sobre a incógnita, este é o problema desta equação. x1 menos x2 mais 5x3 menos 4 sobre x5 igual a 6, tá? Aqui o problema desta equação que não deixa ela ser linear é essa parte aqui, cuja a incógnita está no denominador, por isso ela não é uma equação linear. Exemplo 2. Um pescador produz em tanques tilápias, pacus e carpas capim e vende os peixes por quilograma, sendo que o quilograma de tilápia custa R$15, o quilograma de pacu custa R$17,50, o quilograma de carpa capim custa R$12,50. Um cliente chega à propriedade do produtor desejando adquirir R$3.000 em peixes para revenda. Escreva uma equação que expresse as diferentes combinações das quantidades em quilogramas que cada tipo de peixe que este cliente poderá comprar. Para representar esse problema através de uma equação, precisamos inicialmente determinar as incógnitas que representam as variáveis. Vamos utilizar as seguintes incógnitas. A letra T representará a quantidade de tilápia em quilogramas adquirida pelo comprador. P representará a quantidade de pacu em quilogramas adquirida pelo comprador. C representará a quantidade de carpa capim em quilogramas adquirida pelo comprador. Veja que o que definirá aqui o valor a ser pago pelo comprador é justamente a quantidade de quilogramas de cada tipo de peixe que ele vai adquirir. Como o comprador dispõe de R$3.000 e considerando o preço por quilograma de cada tipo de peixe estabelecido pelo produtor, a equação que representa o problema é 15 vezes T mais 17,50 vezes P mais 12,50 vezes C igual a 3.000. Observe que nós estamos aqui multiplicando o valor estabelecido para o quilograma de cada tipo de peixe pela quantidade adquirida. Sabemos que esse valor tem que totalizar 3.000, que é o que o comprador dispõe. É uma equação linear. Tá? A solução de uma equação linear. Dada uma equação linear, A11x1 mais A12x2 mais A13x3, assim por diante, até A1nxn igual a B, dizemos que a sequência ou n-upla ordenada de números reais, alfa1, alfa2, alfa3 até o alfa-n, é uma solução da equação se A11 alfa1 mais A12 alfa2 mais A13 alfa3 até A1n alfa-n for igual a B. O que significa? O que está escrito aqui? Quer dizer que quando nós pegarmos alfa1 e colocarmos no lugar de x1, alfa2, no lugar de x2, alfa3, no lugar de x3, até alfa-n no lugar de xn, e realizarmos as operações, nós temos que encontrar o valor B. Tá? Ou seja, né? Devemos substituir no valor de cada variável correspondente na equação. Exemplo 3A. Verifique se a sequência 1, 2, 3 menos 2 é uma solução da equação 2x mais 3y menos z mais w igual a 3. Lembrando que a n-upla é ordenada, isso significa o quê? Que ela conserva a ordem das variáveis na equação. Então, aqui é x, y, z e w. Tá? Vamos substituir na equação e verificar o que acontece. Então, fazendo a troca, né? X por 1, y por 2, z por 3 e w por menos 2. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. Menos 3, mais com menos, menos e 2. 2 mais 6, 8.
8 menos 3, 5. 5 menos 2, 3. Ok, tá? Portanto, é uma solução para a equação. Exemplo 3b. E a sequência menos 1, menos 2, menos 3 e 2 é uma solução da mesma equação? Lembrando, x, y, z e w. Substituindo na equação, veja que o que nós vamos encontrar aqui, ó. 2 vezes menos 1, menos 2. 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 3, mais 3, mais 2. Menos 2, menos 6, menos 8. Menos 8 mais 3, menos 5. Menos 5 mais 2, menos 3. O menos 3 é diferente de 3. Portanto, aqui não funcionou e não é uma solução da equação. Exemplo 4. Quantas soluções a equação x mais y igual a 5 possui? A sequência 2, 3 é uma solução, tá? Verifiquem aqui, ó, que 2 mais 3 é igual a 5, bem? Sempre lembrando que conserva a ordem, tá? Menos 2 e 7 também é uma solução. Menos 2 mais 7 é 5. 55 e menos 50 também é solução. Aqui nós temos 55 mais menos 50, que é 5, tá? 2035 e menos 2030 também é uma solução. 2035 mais menos 2030 é 5, tá? Menos raiz de 5 mais menos 5 mais raiz de 3 e 10 menos raiz de 3 é uma solução. Aqui nós ficamos com menos 5 mais raiz de 3 mais 10 menos raiz de 3. Corto, sem sinais opostos, menos 5 mais 10 é 5, também. Enfim, quaisquer dois números reais que somados resultem em 5 é uma solução linear. X mais y igual a 5. Uma equação linear pode ter infinitas soluções. Exemplo 5. Voltando ao exemplo 2, encontre 3 possíveis soluções para o problema dos peixes. Lembrando que a equação linear que representa a situação do exemplo 2 é 15t mais 17,5p mais 12,5c igual a 3.000. Algumas possíveis combinações das formas que esse cliente vai comprar os peixes são: comprar 200 kg de tilápia, nenhum quilo de pacu e nenhum quilo de carpa capim, tá? Ou comprar nenhum quilo de tilápia, 100 kg de pacu e 100 kg de carpa capim. Ou ainda 50 kg de tilápia, 80 kg de pacu e 68 kg de carpa capim. Se vocês substituírem, vocês vão verificar aqui, ó, 15 vezes 200 mais 17,5 vezes 0 mais 12,5 vezes 0 é igual a 3.000. Então, é uma solução para a equação tranquilamente. Da mesma forma que 15 vezes 0 mais 17,5 vezes 100 mais 12,5 vezes 100 também resulta em 3.000. Bem. E 15 vezes 50 mais 17,50 vezes 80 mais 12,50 vezes 68 também resultará em 3.000, tá? Fazendo ali, ó, 15 vezes 50 é 750, mais 17,50 vezes
80, já totalizamos 2.150, mais 12,50 vezes 68, totalizamos os 3.000 aqui. São as únicas 3 formas que o comprador vai poder fazer a escolha dos tipos de peixes e quantidades? Não, tá? Essa equação admite infinitas soluções, então tem outras infinitas formas de vocês organizarem essas quantidades de peixes. A única restrição é que some 3.000. Sistema de equações lineares. Comumente, ao resolvermos problemas reais, acabamos percebendo que apenas uma equação não dá conta de modelar o problema. Nesses casos, acabamos recorrendo ao que chamamos de sistema de equações. No nosso estudo, estaremos interessados em identificar e resolver, quando possível, sistemas de equações lineares. Tá? Um sistema de equações lineares, ou simplesmente sistema linear, é um conjunto de m equações lineares das incógnitas x1, x2, x3 até xn. Tá? Então, ele é um conjunto de equações lineares das mesmas variáveis. Tá? Esses conjuntos são escritos agrupadamente, tá? Essas equações são escritas de forma agrupada, de modo a representar todas as relações entre as variáveis do problema. São exemplos de sistemas de equações lineares, né? Essa aqui, 2x mais 3y é igual a 4, x menos y igual a 2. Este aqui é um sistema de duas equações e duas variáveis. Também é conhecido como sistema 2x2. É um dos mais simples de resolvermos. 3x mais y menos z igual a 4, 2x mais 5y mais 7z igual a 0. Tá? Essa aqui é um sistema de duas equações e 3 variáveis. Okay. 3x1 mais 4x2 mais 2x3 e menos 4x4 mais 2x5 igual a 3. x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 igual a menos 10. x1 menos 3x2 mais 4x5 igual a menos 7. 2x1 menos x2 mais x3 mais 4x4 menos 10x5 igual a 10. x1 mais x5 igual a 20. Este aqui é um sistema com 5 equações. 1, 2, 3, 4, 5 e 5 variáveis. Tá? Até 4 variáveis a gente costuma usar letras diferentes. Acima disso, em geral, a gente passa a usar o x com os índices, tá? Para garantir que todas as variáveis possam ser representadas por letras, mas isso não é obrigatório, tá? Vocês poderiam trocar o x1 por x, x2 por y e assim por diante. Tá bem? Forma matricial de um sistema linear. Todo sistema linear pode ser escrito na forma de um produto de matrizes. Então, vocês vão pegar aqui matrizes dos coeficientes, que são os números que acompanham cada uma das variáveis em cada equação. Tá bem? Ela vai ser uma matriz M por N, tá? Com M linhas, que é igual ao número de equações, e N colunas, que é igual ao número de variáveis. Tá aqui, ó. O M é o número de linhas, número de equações. Ou seja, as linhas. E N, o número de variáveis. Tá? A matriz das incógnitas, ela vai ser formada, né, pelas variáveis do sistema linear, e a matriz dos termos independentes pelos números que estão sozinhos, entre aspas, tá? Exemplo 7.
Escrever a forma matricial do sistema linear. 2x mais 3y menos 4z menos t igual a 1. Menos x mais y menos z mais t igual a 1. Menos 2x mais y mais z mais t igual a 5. Então, esse aqui é um sistema com 3 equações e 3 variáveis. Bem? M, né? 3 equações, então o M é 3. Aqui, desculpem, são 4 variáveis, x, y, z e t, tá? E o N é igual a 4. Então, a matriz dos coeficientes vai ser uma matriz 3 por 4, tá? Ele vai ser representado desta forma. Observem que os números que acompanham as letras formam as linhas da matriz. Aqui nós temos o 1 que nós não escrevemos, tá? 2, 3, menos 4 e menos 1. Menos 1, 1, menos 1, 1, né? Menos 2, 1, 1 e 1. São os números que acompanham as letrinhas aqui no sistema linear, tá? X, Y, Z e T são as letras que aparecem no sistema linear. 1, 1 e 5 são os resultados. Exemplo 8. Escreva o sistema linear abaixo na forma matricial. Então, 3x mais 2y menos 3z mais 5w igual a 4. 2x menos 5y mais 3z menos w igual a 7. Menos x mais y mais z menos w igual a 1. X mais y mais z mais w igual a 12. Representação deste sistema vai ser uma matriz 4 por 4. Nós temos aqui 4 equações e 4 variáveis, tá bem? Então, esse aqui é a matriz 4 por 4. Novamente, observem que os números que acompanham as letras formam as linhas da matriz, tá? As linhas da matriz são formadas pelos números que acompanham as letras. A matriz coluna aqui das variáveis, né? Nesse caso, x, y, z e w. E os resultados. Solução de um sistema linear. Dizemos que uma sequência ou uma NUpla ordenada de números reais α1, α2, α3 até αn é a solução de um sistema linear se esta sequência for solução de todas as equações lineares que formam um sistema. Isso quer dizer o quê? Que quando vocês substituírem os valores nas equações lineares, ele vai ter que funcionar para todos os problemas para todas as equações que nós temos neste sistema, né? O sistema linear ele pode ter solução única, e nesse caso ele é chamado de sistema possível indeterminado, ou sistema SPD, tá? Ele pode ter infinitas soluções, sendo então chamado de sistema possível indeterminado, ou ele não pode não ter nenhuma solução, né? Ele pode não ter solução, e assim ele é chamado de sistema impossível. Exemplo 9. 1, 2 e 3 é uma solução para o sistema linear x mais y mais z igual a 6, tá? 2x mais y menos z igual a 1 e 3x menos y mais z igual a 4. Por quê? Vamos verificar. 1, lembrando que é x, y, z. 1 mais 2 mais 3 é igual a 6. 2 vezes 1 é 2, mais 2, 4, menos 3, 1. Tá? 3 vezes 1 é 3, menos 2, 1, mais 3, 4. Tá? Funciona, então a solução, ela funciona para as 3 equações. Menos 5, 11 e 0 não é a solução para o sistema linear x, y, z. Tá?
Observem que é o mesmo sistema linear anterior, só que olhem o que acontece aqui quando a gente substitui. Menos 5 mais 11 mais 0 igual a 6. A primeira equação tá ok. Aí, 2 vezes menos 5 mais 11 menos 0 vai ser igual a quê? 2 vezes 5 menos 10. Menos 10 mais 11, 1. 1 menos 0, 1. Segunda equação está ok. 3 vezes menos 5, menos 15. Menos 15 menos 11 é 4. Não, menos 15 menos 11, desculpem, é menos 26. Tá? Mais 0, menos 26. Que não funciona. Tá? O sistema linear x mais y mais z igual a 6, 2x mais y menos z igual a 1 e x mais y mais z igual a menos 7 não admite nenhuma solução, pois não existem números reais x, y e z que somados resultem simultaneamente em 6 e 7. O que eu tô querendo dizer aqui? Ó? Observem que nós temos aqui e aqui a mesma soma, tá? X mais y mais z. Só que a mesma soma está resultando em resultados diferentes. E então, eu não tenho como resolver esta equação, tá? Esse sistema. O sistema linear, 2x mais 3y igual a 20, 4x mais 6y igual a 40, é um sistema linear que admite infinitas soluções. Por que isso acontece? Observe que, se você pegar e multiplicar a primeira equação por 2, vocês vão obter 4x mais 6y igual a 40, tá? Aqui, ó, nós temos equações múltiplas. Aqui, ó. A segunda equação é múltipla da primeira equação. No fim das contas, o que isso quer dizer? Que é a mesma equação, representada duas vezes. Também, sendo a mesma equação representada duas vezes, uma equação linear tem infinitas soluções. Contagem do número de soluções de um sistema linear. Se o sistema linear admite pelo menos uma solução, dizemos que esse sistema é possível ou compatível. Se o sistema é possível, ou ele tem solução única, ou ele tem infinitas soluções. Vocês nunca vão encontrar um sistema linear que tem exatamente 3 soluções, ou exatamente 10 soluções. Ou ele tem só uma solução, ou ele tem infinitas. Tá? Se ele tiver uma única solução, ele é chamado de sistema possível e determinado, representado pelo símbolo SPD. Se ele tiver infinitas soluções, ele é SPI, sistema possível e indeterminado. Quando o sistema linear não admite nenhuma solução, dizemos que é um sistema impossível ou incompatível. Sistema linear homogêneo. Chamamos de sistema linear homogêneo todo aquele em que o termo independente de todas as equações é igual a zero. Tá? Então, x mais y mais z igual a zero, 2x menos y mais z igual a zero. Observem que após o igual é tudo zero. Tá? Quando isso acontecer, a gente diz que o sistema linear é homogêneo. Então, 3x mais 4y mais z menos t igual a zero. 3x menos y menos 3z igual a zero. X mais 2y mais z menos 3t igual a zero. 4x menos z mais t igual a zero. Tá?
Todos os termos após o igual são nulos, tá bem? É fácil notar que todo sistema linear homogêneo admite pelo menos uma solução, né? Todo sistema linear homogêneo, ele é compatível. Só que ele pode ser tanto SPD quanto ele pode ser SPI, tá bem? Que ele vai ter pelo menos a sequência nula como solução, ou ele vai ter infinitas soluções. Como encontrar a solução de um sistema linear ou as soluções de um sistema linear? Existem diferentes técnicas que podemos utilizar para encontrar a solução de um sistema linear. A técnica escolhida vai depender do tipo de sistema, de quantas equações ele possui e da escolha de quem está resolvendo o problema. Existem softwares que nos auxiliam na resolução de sistemas lineares. Atualmente, qualquer computador dotado de uma planilha eletrônica, como o Excel, o BR Calc e assim por diante, é capaz de resolver um sistema de equações, mas ele não interpreta os resultados por você, tá? Então, assim, o computador ele até resolve, mas ele não vai te dizer se aquilo está certo, se aquelas variáveis podem admitir aqueles valores. A interpretação dos resultados, isso tudo depende de você, depende da análise humana. Solução de sistemas lineares 2x2. Para começar a falar de solução de sistemas lineares, nós vamos começar com os sistemas mais simples, tá? Que são os sistemas 2x2. Para resolver esse tipo de sistema, existem 3 técnicas de solução, tá? Em que em algum momento de sua vida escolar você já deve ter visto. Um sistema linear 2x2 é um sistema de equações lineares formado por 2 equações e 2 incógnitas, né? 2 variáveis, geralmente x e y. Para esses sistemas, estudaremos 3 métodos de solução. O método da adição, que particularmente é o preferido da maioria dos alunos. O método da substituição, que eu acho bastante prático e que te faz compreender o que vai acontecer depois com sistemas maiores. E o método gráfico. O método gráfico ele só pode ser usado para sistemas lineares 2x2. Ele não pode ser utilizado para sistemas maiores. No método da adição, devemos buscar eliminar uma das incógnitas do problema adicionando ou subtraindo as 2 equações do sistema. Quando for necessário, pode-se multiplicar ou dividir qualquer uma ou as 2 equações por uma constante real não nula. No método da substituição, escolhemos uma das variáveis do problema e a isolamos em alguma das equações, geralmente a mais simples, e em seguida substituímos a expressão encontrada na outra equação. No método gráfico, levando em conta que as equações lineares de 2 incógnitas, ax mais by igual a c, representam equações de retas no plano, desenhamos as retas que representam cada uma das equações no mesmo plano cartesiano e observamos o seu comportamento. Exemplo 10. Vamos resolver o seguinte sistema linear. X mais 2y igual a 3 e 5x menos 2y igual a 3, usando os 3 métodos de solução. Primeiramente, vamos resolver pelo método da adição. Nesse método de solução, devemos somar as 2 equações do sistema, com o objetivo de anular uma das incógnitas. Veja que nesse sistema, se somarmos as 2 equações da maneira que são apresentadas, já eliminamos a incógnita y. Se vocês observarem, aqui nós temos 2y e menos 2y. Fazendo a soma, eu já cancelo esses dois. Então, fica x mais 5x, que é 6x, mais 0y e 6. Então, 6x igual a 6. X é igual a 6 dividido por 6. X é igual a 1. Substituindo x igual a 1 em uma das equações, escolhemos a primeira, tá? Substituindo, então, x igual a 1 em alguma das equações, eu escolhi a primeira. Eu tenho que x mais 2y é igual a 3. Então, 1 mais 2y é igual a 3, 2y é igual a 3 menos 1, 2y é igual a 2, y só pode valer 1. Então, a solução do sistema é o par 1 e 1. Lembrando sempre, x, y. Conserve a ordem. Tá? Método da substituição. Independente do método, nós temos que chegar sempre na mesma solução.
Neste método, devemos isolar uma das incógnitas e substituir na outra equação. Optamos por isolar x na primeira equação, obtendo x mais 2y igual a 3, isola o x, então x é igual a 3 menos 2y. Substitui esse valor de x na segunda equação. Então, vai ficar 5 vezes 3 menos 2y, menos 2y igual a 3. 15 menos 10y, menos 2y igual a 3. 12y igual a 3 menos 15 e y igual a 1. Encontrando o x, pegamos aqui, ó, o x isolado, né, incógnita isolada, que fica mais fácil, bem, e fazemos a continha, substituindo o valor que nós encontramos para y. Também encontramos x igual a 1, então a solução x, y, conservar a ordem. Método gráfico. Nesse método, temos que lembrar que cada uma das equações representa uma reta no plano cartesiano. Vamos encontrar 2 pontos de cada reta. Por que 2 pontos? Porque por 2 pontos passa uma única reta. Então, para que a gente consiga desenhar uma reta no plano, a gente só precisa de 2 pontos que pertençam a ela. Então, para a reta x mais 2y igual a 3. Como que nós encontramos 2 pontos da reta? Nós escolhemos um valor para x e calculamos y. Escolhemos outro valor para x e calculamos y, tá? Obtendo os 2 pontos. Então, se x igual a menos 1 mais 2y é igual a 3, o que nos leva a y igual a 2. E o ponto menos 1 e 2. Se x igual a 3, 3 mais 2y é igual a 3, o que nos leva a y igual a 0 e o ponto 3 e 0. Logo, a reta x mais 2y é igual a 3 passa pelos pontos menos 1 e 2 e 3 e 0. Para a reta 5x menos 2y igual a 3, vejam que aqui eu optei por usar os mesmos valores para x, tá? Não é necessário, vocês poderiam ter escolhido outros valores. Tá? Substituí, encontrei os pontos menos 1 e 4 e 3 e 6. O que foi feito aqui, ó? Marquei o ponto A, menos 1 e 2, e B, menos 3 e 0. Desenhei a reta que passa por esses 2 pontos. Marquei os pontos C, menos 1 e menos 4, D, 3 e 6. Desenhei a reta que passa pelos 2 pontos. Vejam que elas se encontraram no ponto 1 e 1. Esta é a solução do sistema linear. Então, em azul, nós temos a representação da reta x mais 2y igual a 3, passando pelos pontos A e B que nós encontramos. A reta 5x menos 2y igual a 3 passa pelos pontos C e D que nós encontramos. E o ponto S igual 1 e 1, ponto de encontro das duas retas e solução do sistema linear, tá? Lembrando que todo par ordenado, a ordem aqui é x, y, tá bem? Então, essa é a solução gráfica. Então, assim, na solução gráfica, todas as vezes que as retas se encontrarem em um ponto, o sistema vai ser SPD. Então, ele vai ter solução única. Exemplo 11. Resolver usando os 3 métodos do sistema linear x mais 3y igual a menos 2 e menos 2x menos 6y igual a 4. Observem que a segunda equação aqui, ela é múltipla da primeira equação. Se vocês fizerem essa equação vezes menos 2, vocês vão obter a equação de baixo. Então, já de cara aqui, nós podemos dizer que esse sistema ele é SPI, pois nós temos aqui equações múltiplas. Sendo as equações múltiplas, infinitas soluções. Mas nós vamos ver o que vocês vão encontrar em cada um dos 3 métodos de solução quando vocês forem tentar resolver esse problema. Tá? Pelo método da adição, multiplicando a primeira equação por 2 e somando as duas equações, a gente vai ter, né? Então, eu estou pegando essa equação e fazendo vezes 2. Fiquei com 2x mais 6y igual a menos 4. Somei. 2x menos 2x, 0, 6y menos 6y, 0, menos 4 mais 4, 0. Então, ficamos com 0 igual a 0, né? Isso nos indica que esse sistema linear tem, na verdade,
infinitas soluções, tá bem? Ele é possível e indeterminado, tá? Então, quando ele for um sistema SPI, na solução pelo método da adição, vocês vão encontrar o zero como resultado para tudo. Pelo método da substituição, a gente vai isolar x na primeira equação, obtendo x igual a menos 2 menos 3y, e substituir na segunda equação. Quando nós fizermos o resultado, a continha, nós vamos eliminar completamente a incógnita, né? Sobrando somente o termo independente, né? 4 igual a 4. Por isso também nós vamos ter ali equações múltiplas, infinitas soluções, sistema possível indeterminado. Pelo método gráfico, a gente encontra dois pontos para a equação. No caso aqui, eu escolhi x igual a 1, obtive y igual a menos 1 e o ponto 1 e menos 1, x igual a 4, y igual a menos 2 e o ponto 4 e menos 2. Isso para a primeira equação. Para a segunda equação, eu escolhi o x igual a menos 2 e o x igual a 5. Obtive dois pontos, o menos 2 e o 0 e menos 5 e 1. Vejam que aqui eu não repeti os valores que eu tinha usado na equação anterior, como no exemplo anterior, que nem eu disse, eu posso usar os mesmos, como eu não preciso usar os mesmos, eu posso usar diferentes. Marcando os pontos no plano e desenhando as retas, nós vamos ter a seguinte situação, tá? Vejam que as duas equações são representadas pela mesma reta, por isso elas têm as mesmas soluções. E qualquer ponto dessa reta é uma solução do sistema linear. Ele tem infinitas soluções, essa reta tem infinitos pontos. Se vocês observarem bem ali, vocês têm a reta em azul e uma reta em verde empontilhado. Uma está sobre a outra, porque elas são iguais, elas só estão escritas de forma diferente no sistema. Então, no método gráfico, sempre que vocês encontrarem uma única reta, o sistema é SPI, infinitas soluções. Exemplo 12. Resolver pelos três métodos o sistema linear. X mais y igual a 2, menos 2x menos 2y igual a 5. Pelo método da adição, vamos multiplicar a primeira equação por 2 e somar os resultados, somar as duas equações. Então, nós vamos ficar com 2x mais 2y igual a 4 e menos 2x menos 2y igual a 5. Somando as duas equações, o que nós vamos ter? 0, 0. 5 a 5, 9. 0 igual a 9. Isso aqui é um absurdo. Ou seja, não acontece. É impossível, tá? É algo impossível. Zero nunca vai ser igual a 9. São números reais diferentes. A gente conclui, então, que o sistema é impossível, ou seja, ele não possui solução. Como que vocês poderiam observar isso sem precisar resolver? Basta olhar para as equações do sistema, né? A primeira parte da equação, o primeiro termo é múltiplo, o segundo não é, tá? Então, não tem como resolver. Tá? Pelo método da substituição, o que vocês vão escolher? Então, eu vou escolher isolar y na primeira equação. Então, y vai ser 2 menos x. Vou substituir esse valor na segunda equação. Então, vou ficar com menos 2x menos 2y igual a 5. Menos 2x menos 2 vezes 2 menos x, que é igual a 5. Então, fico com menos 2x menos 4 mais 2x igual a 5. Sinais opostos, elimina. Menos 4 igual a 5. Também é um absurdo. É impossível. Não dá para ter menos 4 igual a 5. Sistema impossível. Tá? No método gráfico, então, a gente encontra aqui dois pontos para cada uma das retas também, tá? Lembrando que aqui a escolha de x e y é de cada um, tá? A escolha de x é de cada um. Com o x você calcula o y substituindo na equação, tá? E desenhando as retas, tá bem? Vejam o que acontece com essas duas retas quando o sistema é impossível, né? As retas que representam as equações do sistema linear são paralelas, ou seja, elas nunca vão se encontrar. Dessa forma, conclui-se que o sistema é impossível, ou seja, não possui solução.
Para que o sistema possua a solução, é necessário que as retas se encontrem ou que sejam a mesma reta, né? O que não acontece aqui. Tá bem? Então, para as notas de aula destas de sistemas lineares, foi usado o livro Fundamentos de Matemática Elementar, volume 4, né, Sequências, Matrizes, Determinantes e Sistemas. Tá bem? Na biblioteca virtual do IFPR tem bastante material disponível, aproveita e pode ser acessado através do site da biblioteca. Bons estudos, qualquer dúvida entre em contato.